Bom dia, muito bom dia. Sejam bem-vindos à nossa live com meditação de hoje. Estamos ao vivo aqui no Instagram e aqui no Insight Timer. Hoje, sexta-feira, né? Normalmente esta meditação acontece nas quartas-feiras, mas como aí eu tô me recuperando aí de uma questão no laríngeo, então eu transferi para hoje e sejam todos muito bem-vindos. Quem for chegando vai dando bom dia, vai dizendo da onde está falando, sejam muito bem-vindos e vamos começar trocando essa energia aí para fazer com que esse dia tenha muita energia compartilhada, tá bom? Então diz bom dia, vai dizendo da onde que está falando, compartilha com quem você sabe que tem muitos pensamentos que fica martelando aí na sua cabeça e a gente vai falar hoje como que a gente pode trabalhar, né? Como fazer com esses pensamentos que ficam martelando na nossa cabeça, tá bom? Bom dia, namastê, bem-vinda! Sejam todos bem-vindos, vão dando bom dia, vão dizendo de onde está falando. Olha, de Palhoça, legal. Sim, Carlinha, minha amada, estou um pouco melhor, já tem voz ao menos. Bom dia, Maria, aqui de Minas Gerais, no Insight Timer. Aqui no Instagram, bom dia, Pedro Vitor, bom dia, Bibi de São Paulo. Sejam muito bem-vindos e a gente vai estar falando aí sobre esses pensamentos que ficam martelando, o que a gente tem que fazer com eles, certo? Compartilha já se você sabe que tem alguém aí, que você conhece alguém que também sente isso. Na verdade, vamos começar por aí. Todos nós temos pensamentos que martelam na nossa cabeça. E isso acontece por quê? Porque nós temos em torno de 70 mil pensamentos por dia. Olha bem, 70 mil pensamentos por dia são mais pensamentos do que um por segundo. Então, são muitos pensamentos que ficam pipocando, que ficam martelando na nossa cabeça. E a grande questão aqui não é que a gente tem que brigar com eles. Muitas pessoas que eu começo a atender no individual, elas me dizem assim: mas eu não vou controlar os meus pensamentos, porque quando eu ensino as técnicas, né, de controle, elas dizem assim: eu não vou conseguir controlar esses pensamentos se são tantos. E é aqui que tem a grande virada de chave. Todos nós temos pensamentos que martelam, pensamentos negativos, pensamentos de focar no pior resultado. Isso é o natural da nossa estrutura cerebral. Pela nossa amígdala cerebral, isto é o natural. Agora, o que a gente precisa estar atento? É que se eu brigo com esse monte de pensamentos, eu estou colocando a minha atenção no que eu não quero. Ou se eu estou resistindo a esse monte de pensamentos. E o que acaba acontecendo? Esses pensamentos vão me dominar, vão ficar cada vez mais tomando conta, a atenção principal do palco da minha mente vai ser para esses pensamentos repetitivos. Obviamente, existem técnicas para a gente fazer isso. E aqui eu vou dizer a primeira coisa que a gente precisa perceber. Desses 70 mil pensamentos, obviamente a gente não tem controle e nem ideia desses 70 mil. O que são esses 70 mil? E a gente precisa perceber pelas nossas emoções. Então, não tenho como identificar 70 mil pensamentos sabendo que eu tenho mais de um pensamento por segundo. Mas eu tenho como perceber como eu estou me sentindo. Então, vamos lá. Vamos supor que eu esteja com o pensamento repetitivo de medo, tá? Vamos pensar assim, uma situação. Vou pegar um exemplo. Tenho uma conta para pagar e não tenho esse dinheiro para honrar esta conta.
O que acaba acontecendo? Aquele pensamento, eu fico pensando na conta, como é que eu vou pagar a conta, não durmo direito pensando na conta, enfim, tudo isso. Qual é o sentimento desse pensamento? Medo, certo? Então, quando a gente identifica qual é o sentimento preponderante, eu consigo perceber mais do que aquele pensamento que está martelando. Então, aqui é o grande pulo do gato, como a gente diz. É olhar para o que eu estou sentindo, tá? Obviamente, existem alguns pensamentos que eu consigo identificar. Por exemplo, tenho uma conta para pagar, não tenho esse dinheiro. Isso fica o tempo inteiro martelando na minha cabeça. O que acontece? Eu consigo identificar qual é o pensamento que está martelando, que é repetitivo, que é esse de que eu preciso pagar a conta e não tenho dinheiro. Então, o que eu preciso? Bom dia, Lucas querido, saudade de ti. Bom dia, Andréia. Lucas, temos que combinar uma outra live, né? Vamos falar sobre isso. Então, quando eu consigo identificar qual é o pensamento que está martelando, consigo perceber esta minha emoção, que eu estou sentindo que é medo, tá? Aqui, gente, é meio caminho andado, né? Meio caminho andado. Porque eu preciso identificar qual é esse pensamento que está martelando, mas eu preciso, principalmente, perceber qual é essa emoção. Tô com medo de não pagar a conta. Se eu não pagar a conta, eu vou sentir o quê? Vergonha, vou sentir culpa, vou sentir raiva de mim, não sei. Então é isso que a gente precisa entender. Qual é o pensamento que martela e junto com ele, qual é a emoção que eu estou sentindo. Aí o segundo passo para isto, tá? Para a gente resolver essa situação dos pensamentos martelando, é alterá-los. Lúcia, eu tenho 70 mil pensamentos por dia, como é que eu vou ter controle para alterá-los? Exatamente isso. A gente tem, eu sempre digo para as minhas assessoradas nas sessões individuais o seguinte: ou tu domina a tua mente, esses 70 mil pensamentos, ou eles te dominam. E a maior parte da população vive na inconsciência, vive dominada pelos seus pensamentos, tá? Mas existem sim técnicas e ferramentas para a gente aprender a dominar. Perfeito, identifiquei o pensamento, identifiquei a emoção, sei que eu estou sentindo medo naquele caso. Eu preciso alterar. Como que a gente faz isso? A gente tem que colocar uma outra informação para o nosso pensamento. A gente tem que colocar uma outra emoção e informação, a ponto de eu produzir uma outra química no meu corpo. Quer ver? Presta atenção, quando eu estou sentindo medo de não pagar a conta, eu começo a produzir cortisol no meu corpo, certo? Eu começo talvez a ficar nervosa, suor nas mãos, enfim, tantas coisas acontecem. Quando eu mudo esse pensamento e visualizo, sinto que eu já paguei a conta, que eu até sou grata de ter pago esta conta, eu começo a produzir uma outra química no meu corpo. E é incrível, porque isto muda todo o jogo. E não só fisicamente, começa pelo mental, vai começar por esse pensamento que eu estou alterando. E depois, obviamente, pelo sentimento, que eu já estou me sentindo grata por ter pago a conta. E, obviamente, na química que eu estou sentindo. Porque ao invés de eu ficar vibrando nesse medo que eu estava de não conseguir, eu vou vibrar o quê? Na gratidão. Porque eu consegui pagar, porque eu consegui me sentir. Aí você pode me dizer assim, tá, Lu, mas eu continuo sem o dinheiro para pagar essa conta. Como é que eu vou fazer, né? Bom dia, Juju, bem-vinda. Bom dia, pessoal que está chegando. Vai dando um bom dia.
aqui no Insight Timer também, vão dizendo de onde estão falando. Sejam todos muito bem-vindos. Então, é aqui que está a grande questão. A gente não vai mentir para o nosso cérebro. Só que a gente vai mudar a atenção. Lembra que eu falei lá que tudo que a gente resiste, persiste? Tudo que eu foco cada vez mais é o que aumenta na minha vida? Se eu tô sentindo medo de não pagar a conta, o que eu tô focando? Cada vez mais que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho dinheiro. O que vai aumentar? Eu não vou saber de onde tirar esse dinheiro para pagar a conta. Então, quando eu visualizo que eu consegui pagar a conta, eu tô calma, tranquila, eu sinto gratidão por ter pago essa conta, mesmo que esse dinheiro ainda não tenha se manifestado no plano físico, eu consigo alterar a minha química, tá? E é isto que a gente tem que fazer para cada um dos pensamentos que ficam martelando. Repito, primeiro identifica, mas é fácil da gente saber quais são os pensamentos que estão naquele momento ali nos perturbando, porque eles martelam mesmo, né? Então, se eu tô com essa preocupação de não conseguir pagar a conta, qual é o sentimento? Medo. E aí eu preciso fazer o quê? Alterar. Ver esta conta paga, sentir essa gratidão pela conta já tá paga, me sentir calma e tranquila. Lu, mas eu ainda não manifestei o dinheiro no plano físico. Tu só vai manifestar se tu conseguir fazer isto. E outra coisa que a gente precisa interromper. Muita gente consegue até fazer esse passo, consegue interromper isto, mas tem um detalhe. Ela quer ter o controle de como esse dinheiro vem. E aqui que está a grande questão, tá? Se a gente ficar pensando, esse dinheiro vai vir porque eu pedi emprestado para minha mãe, esse dinheiro vai vir porque eu fiz uma venda aqui, enfim, não importa. É aqui que a gente anula o nosso desejo no plano físico. Por quê? Porque a gente tem que intencionar isto e o Criador de tudo que é, essa força criadora, como você quiser chamar, vai encontrar uma maneira para chegar até você. Só que você tem uma grande responsabilidade nisso. Porque quando a gente fala que a gente é co-criador da nossa realidade, eu não estou dizendo que tu tem que pedir para Deus e ficar esperando que caia do céu. Só a chuva cai do céu, de graça, tá? Você tem a responsabilidade, sim, de manifestar isto, certo? Bom dia, amiga linda também, saudade de ti. Não te respondi por causa da voz, tá? Mas não esqueci. Então, a gente tem essa responsabilidade. Então, não é, eu vou pedir para o universo e vai cair do céu. Não. Mas se eu não fizer a minha parte, que é o quê? Eu realmente intencionar, sentir que aquilo já está no plano físico e não me preocupar com o como, quando, de que maneira, aí as coisas acontecem, certo? E aí é muito interessante porque aquele pensamento que está martelando lá na minha cabeça, quando eu identifico, quando eu mudo esses hábitos, eu consigo fazer o quê? Aproveitá-lo. Que era um problema para mim, eu consigo realmente aproveitá-lo. Lógico, isto que eu estou falando, gente, é treinamento mental. Não é uma coisa que eu vou fazer uma vez e pronto, resolvi todos os problemas. Pelo contrário, isso precisa ser feito todos os momentos do meu dia. Tem aí a grande frase que eu uso muito, né? Orai e vigiai. É o quê? São esses 70 mil pensamentos através da nossa emoção, escolhendo onde eu quero colocar o meu foco, como eu disse antes, né? O que eu resisto persiste, e intencionando e soltando. Estão vendo que é um processo,
tá? Exatamente assim que funciona. Então, se eu quero fazer com que esse pensamento pare de martelar, eu preciso fazer todo este treinamento mental, certo? Aqui no meu livro, eu falo justamente sobre algumas técnicas que a gente pode estar fazendo para controlar esse processo todo. E parece muito difícil. Eu tenho muitas pessoas que me dizem assim, não, mas eu não vou conseguir. E eu ainda sempre digo, na primeira, na segunda semana, talvez tu não consiga. É como começar a ir na academia, né? No ginásio, como dizem em Portugal. Palestra, como diz aqui na Itália, né? Tu começa a treinar e os teus músculos começam praticamente a doer. Eu sempre digo que quando a gente começa a fazer algum exercício físico, a gente descobre músculo que nem sabia que existia, só porque dói, né? Com treinamento mental a mesma coisa. A gente pensa que não consegue, mas depois de um tempo, repetidamente controlando esses pensamentos, controlando essa nossa química, controlando a nossa emoção, isso se torna fácil e muito fácil, gente. E olha que eu falo para vocês como alguém que tem que treinar o tempo inteiro. Só que esse orar e vigiar é constante. E eu tenho N pessoas que chegam para mim e dizem assim, Lu, eu fiz aquilo que tu falou e realmente deu certo, funcionou. Eu digo, perfeito, continua fazendo isso para as outras situações, para tudo, gente, porque treinamento mental serve para todas as áreas da nossa vida. A gente se ilude quando pensa que é só para manifestar, ou só para ganhar dinheiro, ou só para conseguir um relacionamento, ou só... Gente, é para tudo mesmo. Quando você tem essa percepção e consegue fazer isso, sabe o que você ganha? Liberdade. Porque você ganha autonomia emocional sobre toda a sua vida. E aí, não é que o outro mudou. Eu tenho um monte de gente que diz assim, sabe que eu tinha problema com meu marido, com meu filho, com isso, com aquilo. O outro mudou. Não foi o outro que mudou. Foi você que mudou na sua energia. E aí você tem autonomia emocional e automaticamente as pessoas ao seu redor começam a mudar. Olha lá o exemplo da conta. Tô com medo. Não tenho dinheiro para pagar. O que acontece? O que eu estou emanando para o universo? Medo. Vou atrair situações que me demonstrem que eu tenho menos dinheiro e que mais medo eu tenho que ter. E aí, quando eu mudo isto, não são os outros ou a conta que mudou. O que mudou? A minha energia. E quando eu tenho poder sobre esta minha energia, a gente realmente é livre. Muitas pessoas dizem que querem ter liberdade em várias áreas, né? Em vários aspectos. Pode ser dentro de um relacionamento amoroso, você tem que ter liberdade. Mas a liberdade não é de eu fazer o que eu bem entendo. A liberdade é o quê? De eu saber manipular a minha energia. Dentro da minha vida profissional, eu tenho que ter liberdade. Mas é o quê? Eu ter essa liberdade de controlar e manipular a minha energia. E isso é uma coisa que todos nós temos. Só que nós precisamos treinar, tá? Se tiverem alguma dúvida, escrevam aqui para mim. Então, repito isto. Em relação aos pensamentos, identifica, percebe a emoção, tá? Um resuminho. Identifica, percebe a emoção, muda o teu posicionamento em relação àquilo, quer dizer, bota a tua atenção em outra situação e fica interrompendo e visualizando que aquela situação já está resolvida, tu já sente gratidão por ela estar resolvida. E mais, sem me preocupar no como isto vai acontecer. Eu tenho que ter essa certeza absoluta que isso vai acontecer, certo? Quando eu tenho essa certeza absoluta que isso vai acontecer, ela realmente acontece. Eu não sei bem o como, mas ela realmente acontece.
Então, quando eu faço todo esse processo que eu estou falando para vocês, que parece um pouco difícil, mas não é. O que eu estou falando aqui é coisa de segundos na nossa mente. Alterar o pensamento, mudar a química que eu estou sentindo, soltar realmente, isso é coisa de segundos. Assim como 70 mil pensamentos por dia, que eu não dou conta disso tudo, tá? E mais, parar de colocar minha atenção naquilo. Luco, mas se eu tenho a conta para pagar, como é que eu vou parar de me preocupar com isto? Aí eu te faço a pergunta, adianta se tu te preocupar, tu vai ter o dinheiro para pagar? Não. Pelo contrário, tu vai gerar uma química tanto de preocupação e de medo, que esse dinheiro menos ainda vai aparecer para ti. Tá? A gente tem uma crença do inconsciente coletivo, que é o quê? Se eu não me preocupar, eu não sou responsável. Eu garanto que muitos de nós que estamos aqui temos essa crença. Eu tenho que me preocupar, porque senão eu não sou responsável. Quando você tira o foco daquela preocupação, aí que você pode fazer realmente alguma coisa para aquilo. Porque senão tudo que eu resisto, persiste. Percebe? Ficar martelando naquilo não vai trazer a solução. Eu só consigo trazer a solução quando eu saio daquele problema. Esses dias eu publiquei aqui no Instagram, não sei se vocês viram, eu estava indo para uma viagem e estava vendo o mar de cima, né, do avião. E conseguia ver umas pequenas ondinhas lá embaixo. E aquilo me fez refletir justamente sobre isso. Tudo que a gente sai, tudo que a gente não fica, a gente pega essa postura de observador, tá? Então lá de cima do alto eu via umas ondinhas no mar, bem pequenininhas. Agora, quem tá lá dentro do mar tá quase se afogando com aquelas ondas, certo? E aí, o que eu trouxe? Que a gente tem que tomar essa postura de observador, sair do problema, porque enquanto eu tô aqui no problema, eu não consigo resolver, eu não consigo achar a solução. Então, se eu quero que os problemas parem de martelar na minha cabeça, eu tenho que assumir essa postura aqui. Eu tenho que sair do meio desse problema, tomar essa postura de observador e aí sim eu vou conseguir ter a solução, tá? Olhar de longe, como a gente diz. Para mim, lá do alto no avião, era só umas ondinhas de nada. Mas garanto que para quem estava lá embaixo, estava no meio de uma tempestade, certo? Então, é isso que a gente tem que fazer com nossos problemas para eles pararem de martelar, ok? Vamos fazer uma breve meditação? Me digam se ficou claro aí também. Gente, desculpem a voz, mas eu não quis... Eu alterei a live para hoje, ainda não tô 100%, mas também não quis alterar outro dia, tá? Então, a partir da semana que vem, voltamos à nossa live às quartas-feiras, ok? Então, vamos lá. Vou convidar vocês a fechar os olhos, a começar a respirar lento e profundo. Vai deixando toda a respiração entrar e sair livremente. E vai conectando com o seu coração, imaginando no seu peito uma luz muito branca, intensa, brilhante, que cresce, 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 até chegar num grande portal. E quando você chega nesse portal, você atravessa esse portal e você sente uma presença amorosa do Criador, Criadora de tudo que é. Respira lento e profundo. Deixa todo o ar entrar e sair livremente. E agora eu peço ao Criador, Criadora de tudo que é comandado que toda sensação de confusão mental, de que eu não dou conta de todos esses pensamentos na minha cabeça, toda a sensação de que eu tenho que me preocupar e pensar muitas coisas ao mesmo tempo,
e tudo isso seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sente toda essa densidade, toda essa confusão mental indo lá para o alto, para a luz de Deus. Está feito, está feito, está feito. Respira. Ai. Gente, desculpa. Só um minuto, porque é uma entrega. Só um minuto, por favor. Tchau. Tchau. Grazie, grazie mille. Gente, já que eu acabei com a meditação, peço desculpas, tá, para vocês pela meditação, mas eu quero dizer para vocês que agradeço a todo mundo que tá aqui. Quarta-feira a gente volta, tá? A gente não finalizou a meditação, mas não tem problema, porque o que eu pedi pro Criador foi para que vocês e eu, obviamente, nós tirássemos toda essa confusão mental, desses pensamentos que ficam martelando. Lembrem-se que isso fica reverberando no nosso campo e o Criador ainda vai estar trabalhando em cada um de nós, tá? Para tirar essa confusão mental. Obviamente, cada um de nós precisa fazer o quê? Orai e vigiai e fazer tudo que eu falei aqui no início da live, tá bom? Um beijinho, Suzana! Então, a gente precisa estar muito consciente e cuidando disso, porque o Criador muda o nosso inconsciente, mas nós que temos o dever de mudar o nosso consciente, tá bom? Gente, gratidão, um beijo no coração, fiquem com Deus e espero vocês na quarta-feira.